O que é um argumento final? Eu escrevi essa primeira história e o Yuri ajeitou ela de um jeito coerente, mais ou menos, enfiou algumas coisas e fez mais ou menos. Joga umas ideias e ele organiza depois. Mas o argumento, só para explicar a técnica, o argumento é quando você escreve, sei lá, em uma página, tudo que acontece na história, mas não tem diálogo, não tem nada. Isso que acontece nesse episódio. Daí depois você vai e destrincha para um roteiro. Aí tu abre aquela... o Bento fez um primeiro tratamento, eu fui, peguei o tratamento dele, fiz um outro tratamento, coloquei mais piada, dei uma estruturada e tal, assim. E aí... Tu trabalha com isso desde quando? Cara, desde que eu tenho uns 19, 20 anos, cara, eu tô com 36. Com roteiro especificamente? Com roteiro. Mas tua intenção sempre foi trabalhar com comédia, piada e tal? Cara, ou era roteiro que tu queria mesmo? Não muito, cara. Eu sempre gostei de comédia, principalmente South Park mesmo, assim, pra mim foi um negócio que me influenciou muito desde moleque, assim. Mas tipo assim, meu primeiro livro de quadrinho, assim, não é comédia, o Garoto Mickey, assim. Até saiu, relançou, esqueci de trazer pra vocês, que depois eu mando aí. Ele é mais um drama, assim. Então, tipo, eu gosto de fazer várias coisas diferentes, mas acho que a época que eu entrei profissionalmente em roteiro, tudo era humor, assim, né? Eu comecei trabalhando na MTV, né? Que eu comecei no Furo, inclusive, quando a gente se conheceu. E isso foi me levando, cara. Levou pro Hermes Renato, levou pro Comédia MTV, e fui depois pro... De Noite, cara. Foi pro De Noite direto já? Sei lá, mas tu trabalhou lá, né? Eu voltei pro Furo de novo depois, né? Tá. Teve um monte de... mas foi assim, as oportunidades em programa de humor era muito grande. E agora acabou, né? Não existe mais programa de humor. Tem só o De Noite e acabou. O único que tá resistindo ali. Né? Mas tu não procurou conscientemente trabalhar com comédia, não era o teu objetivo, o teu sonho? Foi o que tava em alta na hora. Cara, né? é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado, mas assim, eu nunca fui eu sou muito mais de situação e personagem do que de piada, assim, sabe? Eu não, tipo assim, no Furo, eu odiava ficar fazendo notícia. Eu gostava muito mais de fazer a parte de zoeira, as esquetezinhas que tinha, as coisas. No próprio The Noite, eu também, quando eu entrei, eu falei, cara, eu não quero fazer monólogo. A pauta eu acho legal, várias coisas eu acho legal, mas... que o monólogo é um stand-up, né? Que tem que se escrever. Essa parte do stand-up, tu não... Então, eu nunca fui muito da parte de ficar fazendo muita piada, muita coisa. Eu gosto de criar ambiência, né? Personagem, e isso eu sempre fiz muito, assim. E comédia é uma coisa que, naturalmente, é o caminho pra isso, assim, se precisar, entendeu? E... sei lá. Mas eu gosto muito, cara. Tipo assim, animação, ter uma animação como essa é uma coisa que eu sempre quis fazer, assim, sempre um sonho mesmo, assim. Maneiro. E tu ficou quanto tempo no The Noite lá? 8 anos, cara. E tu saiu quando? Dezembro agora. Agora? Então quando eu fui lá no teu programa, tu ainda tava no A primeira vez, sim. E tu saiu por quê? O Ben-Hur começou a dar certo, a gente começou a nadar na grana, né, pessoal? Não, brincadeira. Mas assim, foi isso, basicamente. O Ben-Hur começou a me dar uma estabilidade, assim, que eu falei... Cara, se eu ficar só no Ben-Hur e pegar uns freelas, umas coisas, eu tô tranquilo, sabe? E aí eu comecei a escrever animação também, que na pandemia, né, em 2020, eu escrevi o Giga Blaster, que é dos criadores do Fudêncio, sabe? Pra Globo, uma série infantil bem massa, o Cazé, produtor executivo e tal, assim. E eu tinha acabado de pegar mais uma temporada com eles agora, no começo do ano. E eu tava tranquilo, cara, assim. Eu tava muito com medo de sair do The Noite, porque eu gosto de lá, eu gosto de todo mundo lá, e eu já tava muito viciado, né, no trabalho, assim, com muita segurança, assim. E eu falei, se eu sair, será? Não sei o que lá. E daí todo mundo ao meu redor, assim, meu ex-namorado, cara, se você sair vai aparecer um monte de coisa. E foi exatamente isso. Sair apareceu 1 milhão de trabalho, assim. Tu teve receio de sair, porque é uma parada muito foda, né? Sim. Um programa muito grande. Cara, eu gosto muito, mas eu não aguentava mais, cara, assim, sendo sincero, porque, tipo assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer lá 1 milhão de vezes, sabe? Tipo assim, eu escrevi 200 mil episódios, já fiz tudo que dava pra fazer lá. E daí já tava meio maçante, assim, essa coisa de voltar da pandemia agora pra ir pra lá de novo, assim, não... O que era que tu fazia? Os quadros lá? Não, pauta mais, assim, entrevista mesmo, assim. Porque a pauta da entrevista. A entrevista funciona assim, tipo, tem uma pessoa que faz pesquisa, né? 2 pessoas que fazem pesquisa, elas mandam pesquisa, você meio que deixa aquilo na voz do Danilo, assim, sabe? Entendi. E eu colocava piadas, coisas, mas não é piada muito de... Não é stand-up, né? É piada com situação, né? Sim, pro cara pegar a ficha ali, saber o que ele tem que perguntar pra pessoa e tal. Tem uma que eu fiz que era muito boa, pra explicar um pouco, assim. O bonde do Tigrão foi lá no The Noite uma vez, e aí tinha uma coisa que eles, na pesquisa, né, que eles sofriam muito preconceito por rebolar no começo do funk.
E daí eu coloquei uma piada assim, tipo, que o Danilo chegava e falava assim, tem essa história que vocês sofreram muito preconceito por rebolar no começo, né, da carreira de vocês e tal. Sabe quem que sofreu com isso também? Daí ele falava, Hitler. Deu o cara do bonde tirou, calma aí, não, eu errei meu cartão, é Elvis. E, tipo assim, esse tipo de coisa. E o Danilo compra super, ficou super natural, assim, sabe? Tu, nessa época que tava trabalhando lá, tu notou que foi perdendo a liberdade para fazer certo tipo de piada ou lá não? Cara, lá continuou? Não, o que sempre existiu, assim, alguns períodos, tipo, com Dilma, com Bolsonaro, assim, a galera chega e fala, chega de falar do governo por um tempo. Tem isso. Isso sempre, e TV é normal isso, assim. Em período eleitoral não pode falar nada, né? Mas não é só período eleitoral, não. Às vezes dá alguma merda que eu acho que é acima da gente, assim, sabe? Sei lá, e os caras querem manter uma... Vai saber o que é. Mais o PT, né? O PT teve muito, cara, mas o Bolsonaro teve pra caralho também. O Bolsonaro e o PT, os dois ligavam pro... Segundo o Danilo, assim, ligava lá e falava, cara, tira esse cara daí, não dá. Caralho. Que ridículo, né, cara? Eles que mandam na gente. Eles que mandam. Não, por isso que o Danilo ele é puto com os dois, né? O pessoal achava que ele seria um cara que ia votar no Bolsonaro, que ia apoiar ele, mas o Danilo fala que ele foi censurado pelo Bolsonaro também, né? Na primeira votação ele votou no Bolsonaro, assim, mas muito nesse sentido. E assim, a galera cai matando nele, mas eu entendo o lado dele, cara. Porque assim, até então, tipo assim, quem ligava pra pedir o Trump pedir a cabeça dele no trabalho dele era o PT. Ele falou, cara, isso tem que acabar. Aí aconteceu a mesma coisa quando o outro cara entrou. Sim, muita gente achou que o Bolsonaro era o cara que se ele tivesse lá, essa merda ia acabar, né? Ia ter mais liberdade e tal. Eu não. Tu não caiu nessa? Eu caí nessa. Tu caiu nessa? Olha, eu não tava nem prestando atenção que isso ia rolar. Não, eu tava prestando atenção na conversa, mas não prestando atenção que aparentemente ia rolar mais liberdade de expressão se ele entrasse. Ele não... o presidente não manda em nada, ele tem que passar por mil... Descobriu há 2 meses que o PT ainda existe. Cara. Não, eu tava brincando. Mas eu vou te dizendo, eu achei que eles iam mudar essa sigla, pelo menos. Pra disfarçar. Porque tem tanta coisa negativa das pessoas, sentimentos em torno dessa sigla PT, que eu achei que eles iam continuar com as ideias, mas iam mudar só pra agradar mais o pessoal pessoas. Já tem.